Olá, boa noite, tudo bom? Deus te abençoe no nome de Jesus. Hoje é sexta-feira aqui na Holanda e eu estou gravando o vídeo um pouco mais cedo. Por quê? Porque desde essa semana que o Senhor me despertou à noite dizendo para que eu falasse sobre o tridente de Satanás, que nós deveríamos nesse momento jogarmos fora a esse tridente que nós estamos fantasiados e segurando na mão, esse tridente de Satanás, no qual tem 3 pontas. E nessas pontas, o Senhor me mostrou que numa das pontas estava situada a inveja, na outra ponta estava situada os ciúmes e na ponta central o não perdão. Eu fiquei muito pesado com tudo isso, eu fui buscar nos estudos, na internet, nos meus livros de religião e encontrei algumas coisas interessantes. O tridente significa poder. O tridente, ele, para várias religiões não cristãs, principalmente na mitologia grega, era o símbolo de poder de Poseidon. Poseidon, ele era um deus grego que governava os mares e trazia sobre a terra as tempestades, ou seja, o tridente estava na mão desse deus, o qual trazia tempestade sobre a terra. Também é usado por muitas religiões não cristãs, no qual liga algumas entidades espirituais, ligam o mundo terreno ao mundo espiritual. Ok? Eu não vou perder tempo aqui em falar de outras religiões, espero que todos sejam abençoados. Eu vou falar daquilo que o Senhor mandou me dizer, ou seja, jogue fora, tire essa fantasia, não segure mais esse tridente, no qual em uma das pontas está a inveja, na outra da ponta está os ciúmes e na outra ponta está o não perdão. Então eu queria dizer com você algumas coisas. O ciúmes é um sentimento doloroso onde a sensação de posse ela foi abalada. O sentimento doloroso onde você tinha posse de algo e de repente você perdeu essa posse. É uma suspeita ou uma certeza de uma infidelidade física ou espiritual de alguém que você ama. É uma situação criada por uma competição de rivalidade entre as partes, onde a pessoa, uma delas, tem um medo de perder o afeto. O ciúmes, ele vem de um abalo de uma relação estável, ou seja, havia uma relação estável por interferência de terceiros, de uma terceira pessoa ou de outras pessoas, essa relação estável foi abalada. Ou seja, o ciúmes normalmente ele vem e provém de uma pessoa com uma baixa autoestima, uma pessoa na qual ela não tem a força suficiente para poder entender essa situação de perda que ela acha que está passando. Ou seja, é um sentimento, o ciúmes é um sentimento relacional, ele relaciona duas pessoas. E quais são as consequências que o Senhor Jesus diz na Bíblia de quem apresenta os ciúmes? O ciúmes destrói família. A Bíblia diz que ele traz o ódio, traz a morte, traz as discussões, traz as traições. O ciúmes, ele é aquele que traz junto às pessoas envolvidas uma acusação mútua. Gera dores emocionais terríveis e essas dores são tão fortes que podem até funcionar como um fogo interno e trazem tanto o rancor como a fúria. O ciúmes, ele abre a porta para a vingança. O ciúmes é o resultado de uma alma que está totalmente controlada por um sentimento da carne. Ou seja, a Bíblia deixa isso muito claro. E o que vai acontecer com isso? As pessoas que estão segurando na mão esse tridente no qual tem essa ponta dos ciúmes, ela está tendo todas essas atitudes, está passando por problemas familiares, está tendo relações familiares e com outras pessoas, relações no seu meio de trabalho de ódio, de briga, de discussões, acusações mútuas, dores emocionais de ambas as partes e a vingança, o sentimento de vingança aflorado e controlado só pela vontade.
Essa é a ponta dos ciúmes. A ponta da inveja é aquela ponta onde a pessoa ela quer ter aquilo que outro tem, mas ela não consegue ter. Quer ter o que o outro tem, mas não consegue ter. É uma impotência de não conseguir fazer o que o outro faz. A inveja está sempre relacionada a algo real. Os ciúmes, não. É algo irreal, não é palpável. Mas a inveja sempre é palpável. Ela sempre vem algo real. Ela é imperceptível para quem está sentindo inveja. Se eu tenho inveja de você, você não vai perceber. Se eu tenho ciúmes, eu vou ter uma relação, nós vamos ter uma coisa desagradável. Mas a inveja é algo que é imperceptível aos olhos de alguns, porque algumas vezes as atitudes da pessoa invejosa, ela fala muito mais alto do que as suas palavras. A outra coisa importante da inveja é que se ela for bem tratada, bem administrada, ela pode ser um estímulo, ou seja, o fato de você ter algo que o outro tem e que você quer ter e não tem, pode te estimular a que você lute para conseguir. Mas na realidade não, você quer ter, você não tem aquilo que a outra pessoa tem, você não quer que ela tenha. Você gostaria de ter, não tem, também não quer que ela tenha, ok? Então é totalmente pessoal, é algo que parte principalmente de uma pessoa observar o sucesso da outra, a evolução da outra, a paz da outra, que inclui e inicia esse sentimento desagradável. Quais são as consequências da inveja numa pessoa segundo a Bíblia? A Bíblia deixa clara que a primeira coisa que acontece com a pessoa invejosa são as dores emocionais e uma perturbação constante. Ela destrói a vida da pessoa amargurando-a, ou seja, é uma pessoa sempre azeda, sempre desagradável. Você vai falar com a pessoa invejosa, é sempre uma coisa desagradável. Ela traz, essa pessoa invejosa, um rancor e uma fúria constante. Essa pessoa que vive sobre a égide do tridente, numa das pontas da inveja, ela é constantemente levada a ter as mesmas consequências que os ciúmes. Briga, discussões, acusações e uma coisa tremenda da pessoa invejosa. Ela não consegue ser alegre. Ela não se alegra com nada que ela tem, com nada com que ela vive. É uma coisa desagradável. A Bíblia diz que a pessoa invejosa vive nas trevas. E o não perdão? O não perdão é a ponta que o Senhor mandou falar, que está no centro desse tridente de Satanás, que nós temos que jogar fora imediatamente, tirar essa fantasia imediatamente. Por quê? O não perdão é uma sensação de ruminar. A vaca, quando come, ela rumina, está sempre trazendo de novo e ruminando e ficando, ou seja, está representado no mundo espiritual e demoníaco pelo Senhor das moscas, o próprio Beelzebu, o próprio Satanás. Quem não deixa uma outra pessoa perdoar é o próprio Satanás, porque essa pessoa fica ruminando, constantemente presa ao passado de fatos, atitudes, palavras que foram magoadas a alguém e que essa pessoa começa a ruminar constantemente e sempre se lembrar dessas situações. Traz à mente sempre coisas desagradáveis, trazendo a depressão, reações alérgicas, traz enxaquecas e até mesmo câncer. Então, a pessoa do não perdão, a pessoa que não perdoa, ela é uma pessoa que tem uma dupla personalidade. No primeiro momento, ela fala assim, por que essa pessoa fez isso contra mim? Talvez eu tenha errado, mas imediatamente ela muda o chip e fala, mas isso que ela fez comigo é imperdoável. Ou seja, o não perdão vem de uma pessoa com uma dupla personalidade, uma personalidade que até pode ver os seus erros e ao mesmo tempo uma personalidade má do superego que sai direto acusando, não, mas isso que me fizeram é imperdoável. A Bíblia deixa muito clara algo para o não perdão. A Bíblia deixa assim e diz que Jesus diz que quem não perdoa, ele também não pode perdoar. Ou seja, se você não é misericordioso, você não vai receber a misericórdia do Senhor. Tá ouvindo o que eu estou dizendo? Quem não perdoa não receberá a misericórdia do Senhor. Ela diz, a Bíblia, que nós somos diariamente
torturados por Deus, que nos entrega a sentimentos desagradáveis, sensações desagradáveis que nos torturam. Ou seja, não é o diabo que não deixa perdoar, não. O diabo do não perdão, ele alimenta essa sensação, mas é Deus que está permitindo, porque a pessoa que não perdoa, ela é entregue aos seus torturadores. Porque Jesus perdoou todos os nossos pecados e nós não somos capazes de perdoar as nossas ofensas. Ou seja, o não perdão, a pessoa que não perdoa, ela é um hipócrita ao orar a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos pecados. Uma mentira, porque se nós não perdoamos os nossos pecados, já vimos que não seremos perdoados, que seremos torturados diariamente e ainda nos mantemos com esse não perdão. Ela traz uma coisa muito forte. A Bíblia diz que a pessoa que tem o não perdão tem um coração mais duro que o diamante e faz com que também o juízo de Deus sobre a vida das pessoas que não perdoam faz com que o juízo de Deus seja extremamente forte. Então, eu queria nessa noite deixar bem claro para você e para mim, para toda a minha família, para aqueles meus amigos que estão me ouvindo, para você, meu irmão e minha irmã. Não carregue mais esse tridente na sua mão. Deixe de lado essa inveja, deixa de lado esses ciúmes, deixe de lado esse não perdão, porque essa fantasia desse tridente, desse Poseidon significa aquele que possui o poder. Enquanto você mantém na mão os ciúmes, enquanto você mantém na mão a inveja, enquanto você mantém na mão o não perdão, você vai acabar com a sua vida, acabar com a vida das outras pessoas, vai gerar raízes de amargura, vai só provocar problemas e não está fazendo bem para ninguém. Num primeiro momento, a pessoa que carrega esses 3 sentimentos na vida, a inveja, os ciúmes e o não perdão, é uma pessoa que nós já vimos, além de não ser perdoada por Deus, ser o tempo todo viver em trevas, ainda sofre aquilo de ficar ruminando e sofrendo e sofrendo. Então o Senhor nos dá um aviso nesse início de sábado, nesse fim de semana. Ele diz assim: se acerque a mim, limpe as suas mãos e limpe os seus corações. O Senhor diz: deixe de ter esse ânimo duplo. Purifique o seu coração, purifique a sua mente, purifique os seus olhos. Deus diz claramente: eu sondo os corações e eu vou retribuir a cada um aquilo que eles estão sentindo. Então, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus, joguemos agora, nesse instante, esse tridente de Satanás fora, jogue fora, como o Senhor falou nesse ano, não admita ter nas suas mãos, carregar nas suas mãos esse tridente dessa maldita inveja, desse maldito ciúmes e desse não perdão. Não rumine mais, seja uma pessoa livre, porque quem tem o Espírito do Senhor é livre. Onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Seja livre de toda inveja, seja livre de todo ciúmes, seja livre de todo perdão. Que o Espírito Santo te capacite a perdoar, que o Espírito Santo te capacite a entender que você não está perdendo nada, que tudo que passou serviu para a tua edificação, vai cooperar para o teu bem, para que você seja uma pessoa mais forte, perdoadora e possa provar a misericórdia do Senhor e aprender a ser misericordioso. Porque antes de Jesus falar que as pessoas deveriam ir e pregar o evangelho, ele disse: ide e aprender o que é misericórdia. Seja misericordioso, fora inveja, fora ciúmes, fora não perdão. Que Deus te abençoe nesse fim de semana e passe um fim de semana pensando nisso, jogando fora esse tridente de Satanás das suas mãos. Purifica as suas mãos, o seu coração, os seus olhos e se acerque a Deus. É a palavra que Deus tem para você nesse fim de semana. Deus te abençoe no nome de Jesus.